A dosimetria da pena é um dos pilares do direito penal em um Estado que se diz democrático. Ela existe para impedir abusos, evitar arbitrariedades e garantir que a punição seja justa, proporcional e individualizada, e não fruto do humor, da ideologia ou da conveniência política do julgador. Em termos simples, a dosimetria é o método técnico pelo qual o juiz transforma a pena abstrata prevista na lei, por exemplo, reclusão de X a Y anos, em uma pena concreta, adequada àquele réu específico, aquele fato específico, aquelas circunstâncias específicas. Isso é fundamental porque o direito penal não pune ideias, grupos ou narrativas, mas condutas individuais. Dois acusados jamais podem ser tratados como se fossem a mesma pessoa, ainda que tenham participado do mesmo evento. A Constituição proíbe punição coletiva, exemplar ou simbólica. Por isso, a dosimetria funciona como um freio técnico ao poder punitivo do Estado. Ela impede que o juiz legisle no lugar do Congresso, a pena seja definida por clamor popular, o julgamento vire um ato político travestido de sentença. Quando a dosimetria é respeitada, o processo é jurídico. Quando ela é distorcida ou ignorada, o processo deixa de ser direito e passa a ser perseguição institucionalizada. Dosimetria não é detalhe processual, é garantia constitucional. Sem ela, o judiciário deixa de aplicar a lei e passa a exercer poder absoluto sobre o cidadão. O sistema trifásico. Como a pena deve ser calculada na prática. No Brasil, a dosimetria da pena segue o chamado sistema trifásico, previsto expressamente no artigo 68 do Código Penal. Esse modelo não é sugestão, não é opcional e muito menos flexível, conforme o réu ou o momento político. Ele é obrigatório. Primeira fase, fixação da pena base. Aqui o juiz define a pena base, partindo do mínimo legal e avaliando os critérios do artigo 59 do Código Penal, entre eles: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias, consequências do crime. Ponto crucial. Esses critérios devem ser fundamentados de forma concreta. O juiz não pode usar frases genéricas, nem juízos morais vagos, nem impressões subjetivas. Tudo precisa estar ligado a provas dos autos. Se o réu é primário, sem antecedentes e sem histórico de violência, a pena base deve ficar próxima do mínimo legal. Elevar a pena apenas por gravidade abstrata do fato é ilegal e já foi inúmeras vezes rechaçado pelo próprio STF em outros contextos. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Na segunda etapa, o juiz analisa fatores previstos em lei como agravantes, reincidência, motivo torpe, abuso de poder. Atenuantes, confissão espontânea, menoridade relativa, bons antecedentes. Aqui não há espaço para criatividade ideológica. O juiz aplica o que a lei manda, sem inventar agravantes morais ou simbólicas. Terceira fase, causas de aumento ou diminuição. Por fim, aplicam-se as causas legais específicas. Concurso de pessoas, tentativa, crime continuado, participação de menor importância, entre outras. Essas causas só podem ser usadas quando expressamente previstas em lei. O juiz não pode criar majorantes com base em narrativas políticas, como avalo institucional, comoção social ou exemplo pedagógico. Resumo do bloco. O sistema trifásico existe para impedir que a pena seja escolhida no olho, no palanque ou na manchete. Quando uma dessas fases é distorcida, o julgamento deixa de ser técnico e passa a ser ativismo judicial punitivo. A dosimetria como freio ao ativismo judicial. A dosimetria da pena não é apenas uma técnica de cálculo. Ela é, na prática, um instrumento de contenção do poder do juiz. Em um Estado de direito saudável, o magistrado não governa, não legisla e não milita. Ele aplica a lei, e só a lei. Quando a dosimetria é corretamente aplicada, ela impede 3 deformações graves do sistema penal. 1. Penas escolhidas por ideologia. Sem dosimetria, o juiz passa a punir não o fato, mas a narrativa. O réu deixa de ser um indivíduo e passa a representar um símbolo político. Isso é típico de regimes autoritários, não de democracias liberais. 2. Julgamentos exemplares.
A Constituição brasileira não admite pena exemplar. Ninguém pode ser condenado para dar recado à sociedade ou defender as instituições. O processo penal julga pessoas, não eventos históricos nem crises políticas. 3. Substituição do legislador pelo juiz. Quando o magistrado ignora os limites da pena, mínima e máxima, ou cria fundamentos abstratos para aumentar a punição, ele deixa de interpretar a lei e passa a reescrevê-la, usurpando a função do Congresso Nacional. É exatamente por isso que a dosimetria exige fundamentação concreta, individualização da conduta, respeito estrito aos limites legais. O problema começa quando conceitos vagos como gravidade institucional, ameaça à democracia ou risco sistêmico passam a ser usados não para tipificar crimes, mas para inflar penas. Esses conceitos não substituem provas, nem autorizam a violação de garantias penais. Sempre que a dosimetria é flexibilizada em nome de uma causa maior, o direito penal deixa de proteger o cidadão e passa a servir ao poder. Isso não é justiça, é justiçamento com toga. Direitos básicos que teriam sido violados nos casos de 8 de janeiro. Ao analisar juridicamente os processos relacionados aos presos de 8 de janeiro, independentemente da opinião política de cada um, é impossível ignorar questionamentos sérios sobre violações de garantias fundamentais, todas elas previstas na Constituição Federal e em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Aqui não se faz defesa de vandalismo nem de ilegalidades. O que se analisa é se o Estado respeitou seus próprios limites legais. E é exatamente aí que surgem os problemas. Violação do princípio da individualização da conduta. Um dos pontos mais graves apontados por juristas é a generalização das acusações. Em muitos casos, pessoas com condutas radicalmente diferentes foram enquadradas sob os mesmos tipos penais, com penas semelhantes. Direito violado. Artigo 5º, 46 da Constituição. A pena deve ser individualizada. O direito penal não admite culpa por associação, nem punição por estar no lugar errado, na hora errada, sem prova clara de dolo específico. Fragilização do devido processo legal. O devido processo legal exige acusação clara, prova individual, ampla defesa, contraditório efetivo. Há críticas consistentes quanto ao uso excessivo de teses amplas, provas genéricas e presunções, em vez de demonstração concreta da participação e da intenção de cada acusado. Direito violado. Artigo 5º, 54 e 55 da Constituição. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Sem isso, o processo deixa de ser jurídico e passa a ser meramente punitivo. Prisões preventivas prolongadas e questionáveis. Outro ponto sensível é o uso extensivo da prisão preventiva, que pela lei deve ser excepcional, fundamentada, temporária. A prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena, nem como instrumento de intimidação política. Direito violado. Artigo 5º, 46. Ninguém será mantido preso quando a lei admitir liberdade provisória. Prender para garantir a ordem pública sem fundamentação concreta é abuso. Não justiça. Desproporcionalidade nas penas aplicadas. Aqui a discussão retorna à dosimetria. A elevação expressiva das penas, muitas vezes, partindo de penas base altas, com fundamentos abstratos, sem correlação direta com a conduta individual, levanta sérias dúvidas sobre desvio do método técnico exigido pelo Código Penal. Direito violado. Princípio da proporcionalidade, implícito na Constituição e central no direito penal moderno. Resumo do bloco. O Estado pode punir, mas não pode atropelar garantias. Quando o combate a um evento político se sobrepõe ao respeito ao devido processo legal, o precedente criado não atinge apenas um grupo, mas todos os cidadãos. Quando o direito é flexibilizado, a liberdade vira concessão. O ponto mais grave de todo esse debate não é apenas o que aconteceu em 8 de janeiro, mas o precedente jurídico que está sendo construído a partir dele. O direito penal não funciona por exceções morais. Ele funciona por regras. E quando as regras são relativizadas para atingir um grupo específico, elas deixam de proteger todos. A história jurídica mundial é clara. Toda perseguição começa justificável.
Toda arbitrariedade começa necessária. Todo abuso começa em nome de algo maior. Hoje, o discurso é a defesa da democracia. Amanhã, pode ser a defesa do meio ambiente, da economia, da saúde pública ou da ordem social. O rótulo muda, mas o método é o mesmo: flexibilizar garantias, ampliar interpretações e inflar penas. Quando a dosimetria é abandonada, o juiz deixa de ser árbitro e vira parte. A pena deixa de ser jurídica e vira simbólica. O réu deixa de ser cidadão e vira exemplo. A Constituição não foi feita para tempos fáceis. Ela existe justamente para conter o Estado quando ele está emocional, pressionado ou politizado. Direitos fundamentais não são prêmio para os bons, mas escudo contra o abuso do poder. Quem hoje aplaude penas desproporcionais, prisões extensas e julgamentos coletivos, amanhã pode descobrir, tarde demais, que o mesmo sistema que ignora garantias para punir inimigos não as respeitará para proteger inocentes. A dosimetria não é tecnicalidade. O devido processo legal não é detalhe. A individualização da pena não é luxo jurídico. São linhas de defesa do cidadão comum contra o Estado. E sempre que essas linhas são cruzadas, não é a democracia que vence. É o poder sem freio.